Creio que Deus vai fazer milagres. ¿Cuántos creen el milagro de Dios? Ontem o Senhor fez algo muito forte aqui. Ayer el Señor operó algo fuerte. Deus anestesiou várias pessoas. Dios anestesió a mucha gente. Teve pessoa que expeliu doença na hora. Tuvo personas que fueron sanadas Pelo poder de Deus. por el poder de Dios, Para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Mas hoje eu quero dizer que é o dia da sua colheita. Pero que hoy es el día de su cosecha. Colheita na sua saúde. Cosecha en la salud, Colheita nas finanças. cosecha en la economía, Colheita no ministério. cosecha en el ministerio Colheita na sua família. y cosecha en la familia, Para a glória de Deus. para la gloria. Você que trouxe a Bíblia, Tú que has traído la Biblia, abre em Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5 primero. Lucas capítulo 5, versículo 1. Tinha visto uma Bíblia aqui. No, pero este. Cadê minha Bíblia? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou ler del 1 ao 7. Glória a Deus. Lucas 1, Lucas capítulo 5, versículo 1 a Lucas 7. 5, Abre o seu coração para a palavra de Deus, amém? de 1 ao 7. Lucas 5, de 1 ao 7. Glória a Deus. Aconteceu que, estando Jesus junto ao lago de Genesaré, el gentío se agolpava sobre ele para ouvir a palavra de Deus. E viu dos barcas que estavam cerca de la orilla del lago, e os pescadores, havendo descendido de ellas, lavavam suas redes. E entrando em uma de aquelas barcas, la qual era de Simão, lhe rogou que la apartasse de terra um pouco. E sentando-se, ensinava desde a barca a multitud. Quando terminou de falar, dijo a Simão: boga mar adentro e echa vossas redes para pescar. Respondendo, Simão lhe dijo: Maestro, toda a noite hemos estado trabalhando e nada hemos pescado, mas em tu palavra echaré la rede. É o versículo 7. E havendo hecho, encerraram grande quantidade de peces, e sua rede se rompia. Então se hicieron señas a los companheiros que estavam na outra barca, para que viniesen a ayudarles. E vinieron, e llenaram ambas as barcas de tal maneira que se hundiam. Abre o coração para a palavra de Deus. Abra seu agora, amém? coração para a palavra de Deus. Aqui nós vemos a história da conversão do apóstolo Pedro. Podemos ver a história da conversão do apóstolo Pedro. Pedro foi um dos grandes heróis da Bíblia. Pedro foi de los grandes héroes da Bíblia. Um homem muito usado por Deus. Foi homem muito usado por Deus. Um homem que chamava atenção pela sua ousadia. Ele chamava a atenção por sua ousadia. Foi um grande apóstolo do Senhor. Foi grande apóstolo do Senhor. E muitas das vezes nós queremos ser usados como foram usados os apóstolos do Senhor. E muitas vezes queremos nós ser usados como os apóstolos foram usados. Mas às vezes não paramos para meditar Pero que muitas vezes não meditamos aquilo que Pedro passou antes de ser um homem de Deus. lo que estes homens, lo que Pedro ha passado antes de ser grande homem de Deus. Naquilo que ele sofreu antes de se tornar um cristão. Lo que ha sofrido antes de se tornar grande profeta, grande cristiano. E eu quero falar sobre a transformação de Deus na vida de Pedro. E eu quero falar da transformação de Pedro, de Deus na vida de Pedro. Pedro, ele era um pescador, um empresário no ramo da pesca. Pedro era pescador, profissional. Ele aprendeu esse ofício desde criança. Ele aprendeu esse trabalho desde niño. O seu pai era um pescador também. Su padre era também pescador. Pedro era um grande empresário. Pedro era empresário da pesca. Um empresário bem sucedido. Ele era bem sucedido. Tinha vários funcionários à sua disposição. Ele tinha muitos servos à disposição. Tinha os melhores barcos, os melhores equipamentos. Ele tinha os melhores barcas, os melhores equipamentos, os equipos.
E o principal, ele tinha o conhecimento da pesca. Y el principal tenía el conocimiento de la pesca. Ele conhecia aquelas águas aonde ele trabalhava. Ele conocía el agua donde trabajaba. Eu posso me atrever a te dizer nessa manhã, Yo puedo hablar con convicción esta mañana. Pedro era tão bom pescador, Pedro era tan bueno pescador que com 1 hora de pesca, que con una hora de pesca ele dava o diagnóstico daquele dia. ele hacía el análisis del día. De Se la aquele pescaria. dia o mar estava ou não estava para Si peixe. el mar estaba bueno o no para pescaria. Com apenas 1 hora de pesca. Con solamente una hora de Porque pesca. ele conhecia aquelas águas como a palma das suas mãos. Porque ele conhecia el agua, las aguas. E naquele dia eu começo a meditar sobre a vida de Pedro, sobre as finanças de Pedro. E neste dia ele começa a meditar sobre suas economias. Pedro, que era um homem bem sucedido, Pedro que tinha dinheiro, ganhava dinheiro com a pesca. mas as coisas começaram a mudar. Pero começaram a cambiar as E coisas. começou a vir os problemas financeiros. E Pedro começou a passar problemas econômicos. E Pedro não era crente. Pedro não era cristiano. Não servia esse Deus que você serve. Não servia ao Deus que tu sirves. Se ele servisse, ele poderia vir a um culto como esse. Se ele servira, ele poderia estar aqui E pedir um milagre ao Senhor. e pedir um milagre a Deus, Como você vai fazer aqui hoje. como tu estás sendo aqui hoje. Mas ele não conhecia Deus. Pero que ele não conhecia Deus. Talvez só conhecia de ouvir falar. Talvez conhecia de ouvir falar. O Senhor Jesus era famoso pelos milagres que realizava. Jesus estava famoso por seus milagros. Há muitas pessoas que só conhecem o Senhor de ouvir falar. Há muitas pessoas que solamente conhecem a Jesus por ouvir falar. Mas você precisa ter intimidade, conhecimento com esse Deus. Pero é necessário ter intimidade com Deus. Amém? E ali então estava Pedro. As coisas começaram a piorar nas suas finanças. E as coisas empeoraram na vida de Pedro. E começou a atrasar as contas. E retrasaram as contas. E trazendo para o contexto de hoje, E traindo para os dias de hoje. começou a atrasar a prestação da casa. E começou a atrasar os pagos. Começou a atrasar o salário dos funcionários. O salário de los funcionários, de los trabalhadores. A situação deu uma reviravolta do dia para a noite. A situação que estava bem dia despertou por la manhã com uma situação. E eu começo a imaginar aquele homem desesperado. E Pedro, eu começo a imaginar esse homem desesperado. Talvez ele nunca imaginou que ia passar um problema desse em sua vida. Nunca imaginou poder passar por um problema deste. Ele era um homem bem sucedido. Era um homem bem sucedido. Talvez pensando que nunca ia precisar de Deus. Talvez pensou que nunca ia necessitar de Deus. Tem muitas pessoas que confiam no seu dinheiro. Há pessoas, muita gente que confia em dinheiro, Confia na sua faculdade. confia na faculdade, Confia na sua saúde. confia na saúde. Mas eu quero te dizer algo. Pero que eu vou dizer-te algo. Isso pode passar na sua vida. Todo isto passa em sua vida. Mas a palavra de Deus permanece. Pero que a palavra de Deus E ela não permanece. muda. E ela não cambia. E aquele homem então angustiado, E aquele homem angustiado, ele sai para uma noite de trabalho. ele sai para uma noite de Mas trabalho. antes de ir trabalhar, Pero que antes do trabalho, ele começa a calcular a quantidade de peixes precisava pegar. ele começa a imaginar a quantidade de peixes que necessitaria correr para vender. Era uma quantidade muito alta Eram muitos peixes para ele resolver os problemas, para arreglar sua vida, para pagar os funcionários, para pagar todo o que devia, para colocar todas as contas em dia. para colocar as contas em E dia. ele sai por volta, creio eu, de 6 horas da tarde E sai às 6 da tarde para pescar uma noite inteira. para pescar toda a noite. Mas com 1 hora ele dava o diagnóstico Pero que ele era experto. se o mar estava ou não estava para E peixe. com 1 hora ele dava o diagnóstico do mar. E ali com seus funcionários, reuniu os melhores funcionários, E ali ele reuniu os servos, os melhores os equipamentos melhores equipos, e foi para o mar. e foi mar adentro. E quando ele começa a pescar, E quando estava começando a pescar, passa 1 hora de
pescaria. Uma hora se passa. Eles não pegaram nada. Não conseguiram pescar E nada. Pedro entendeu E Pedro pensou em que naquela entender noite que aquela o noite mar não estava para peixe. o mar não estava Que bueno não para peixe. adiantava ele insistir. E não adiantava ele insistir. Não adiantava continuar pescando. Não adiantava continuar Ele pescando. não ia pegar nada. Porque não ia correr nenhum E peixe. ele deve ter olhado para os seus funcionários. E mirou a los outros que estavam com E ele deve ter falado assim: e falou: e não adianta continuar pescando hoje. não adianta estarmos aqui mais. Os seus funcionários devem ter falado: então vamos embora descansar. Os que estavam com ele disseram: então vamos a casa. E ele deve ter pensado assim: E Pedro pensou: vocês estão certos, vosotros estão certos. mas eu não tenho coragem nem de ir para casa. Eu não tenho coragem de volver a casa. Não tenho coragem de enfrentar a minha família. Eu não tenho coragem de enfrentar a família. A minha esposa está esperando eu chegar com a solução. Minha esposa está esperando uma solução. Minha esposa está esperando eu chegar com o dinheiro. A família está esperando de eu chegar com o dinheiro. A família de vocês está esperando vocês chegarem com o dinheiro. A família de vosotros está esperando vosotros chegarem com o dinheiro. Toda a responsabilidade está sobre mim. Toda a responsabilidade está sobre mim. E aquele homem orgulhoso, E o homem orgulhoso, que antes era bem sucedido, que antes tinha muito dinheiro, agora está um homem arrasado, agora não tem dinheiro. um homem derrotado, Está derrotado, frustrado, está frustrado e não conhecia a Deus. e não conhecia a Deus. Então ele continua aquela pescaria. Então ele continua a pescaria. Não é porque estava acreditando que ia pegar peixe, Não porque creia que ia correr peixe, mas eu creio que era apenas para demorar mais chegar em casa. pero que era para passar o tempo, Ele estava angustiado, por a angústia que estava. e a cada hora que se passava, E cada hora que passava, aumentava o cansaço, se aumentava o cansaço. e aumentava também a angústia de E Pedro. aumentava também a angústia. de Ele Pedro. começou a se ver como um homem derrotado, E ele agora começa a se ver como um homem um derrotado, pai derrotado, como um padre derrotado, um marido derrotado. como um esposo derrotado, E ele não conhecia Deus, por não conhecer a Deus. não conhecia o poder de Ele Deus. não conhecia o poder de E no Deus. mundo tem muita gente assim, E no mundo há muita gente que assim, estão desesperados, que estão e não desesperados, sabem o que que fazer. não sabem o que fazer. E o pior é que não conhecem a E o Deus. pior de tudo é que não conheces a E nós Deus. precisamos trazer essas pessoas Nós necessitamos trazer estas para conhecer o pessoas poder de Deus, para conhecer o poder para de Deus, receber o milagre de Deus. para receber o milagre de Deus. E aquele homem então falido, E o homem, agora destruído, era já no tarde da noite, muito tarde, ele muito cansado, cansado, angustiado angustiado pela sua situação. por la situação. E ele continua ali até passar a noite E ele inteira, continua toda a noite ali, mesmo sabendo que não ia pegar nada, mesmo sabendo que não tinha peixes, só para demorar a chegar em casa. só para passar o tempo. Imagina a vergonha de chegar na sua família Imagínate a vergonha de chegar na e ele família olhar para sua esposa e mirar a esposa. e dizer: meu bem, eu fracassei, Amor, carinho, eu não corri nada. me perdoa, Perdona-me. eu não fui o marido que eu deveria ser, Eu não fui o esposo que deveria ser. eu não fui o empresário que eu deveria ser. Eu não fui o empresário que deveria ser. E ali ele triste, E Pedro triste, ele acaba de amanhecer na beira-mar ele amanhece na orilla del mar e não pega nem um e peixe. não corre nada de Ele peixes. precisava pegar milhares de quilos de Ele peixe necessitava de quilos de peixes para resolver o seu para problema. vender e arreglar sua situação. Era algo muito grande que ele Era precisava algo grande que na necessitava sua vida na financeira. vida econômica. Há muitos cristãos hoje Há muitos cristianos hoje que creem apenas que creem solamente no Deus da cura, da revelação en el Dios de la sanidad y de la e do revelación. batismo com o Espírito Santo. En el Dios del bautismo con E Espíritu isso é Santo. maravilhoso, Es maravilloso, mas muitas das vezes não cremos pero que muchas veces no creemos Deus da en el prosperidade, Dios de la o Deus prosperidad. Jeová Jiré, El Dios Jehová o Deus Jireh, todo provedor. el Dios que provee E todas Ele las está aqui cosas. nessa tarde Y Él está aquí en esta para mañana mudar a história da sua para vida. cambiar la historia de su E vida. só quem crê levanta a mão. Y solamente los que creen levanten la Chegou a mano. hora da colheita. Ha llegado el momento de su Chegou a hora da cosecha. mudança. Ha llegado el momento del cambio en su En nombre vida. de Jesús. En el nombre de Jesús. E
quando amanhece aquele dia, Y cuando amanece en el día, Pedro vai para a beira da praia, Pedro va a la orilla del mar, estaciona o seu barco aparca su barca e começa a senta ali no seu barco, y sienta en la barca, abaixa a cabeça baja la e cabeza começa a lavar as suas y redes. empieza a lavar las Eu redes. quero te explicar algo. Yo quiero explicarte algo. Quando Pedro estava lavando as redes, Cuando Pedro estaba lavando las ele redes, estava declarando para si mesmo él estaba declarando a sí que mismo não havia mais o que fazer, que no había más nada que que hacer, não havia mais a possibilidade de mudança. que no había posibilidades de mudanza, Quando de ele cambios. estava lavando as redes, Cuando Pedro lavaba las ele redes, estava declarando a sua derrota. él estaba declarando su derrota. Que os seus equipamentos não iam resolver. Que nada, sus equipos, su barca no iba a solucionar. O seu conhecimento da pesca não ia Su resolver. conocimiento de la pesca no iba a solucionar. Toda a sua inteligência não ia resolver. Toda la inteligencia de Pedro no iba a não solucionar. ia adiantar confiar no seu braço. No valía nada E tem la fuerza de su brazo. pessoas confiando no seu Y próprio hay braço. personas que confían en sus propios brazos. Há uma situação En una que situación o homem não pode resolver. que el hombre no puede solucionar. Que é só Deus que pode. Solamente Dios puede. Eu quero te dizer hoje, Yo quiero hablarte hoy Deus vai fazer na sua vida lo que Dios irá a hacer en su é vida. o que o homem não pode Es fazer. lo que el hombre no puede É o que o hacer. dinheiro não pode Es fazer. lo que el dinero no puede É o que o hacer. médico não pode Es lo que el fazer. médico no puede É o que hacer. só ele pode Es solamente Él puede fazer. hacer. E se tem crente Y pentecostal si hay un cristiano que pentecostés acredita no de que repente, cree en el de repente de Dios, del milagro de Dios, levanta su mano y glorifica a Él. Llegó la hora de Dios en su vida. E ali já era de manhã, Pedro de cabeça baixa. lá Ya fora. era mañana temprano y Pedro estaba con la cabeza baja. Já era um derrotado. Era un Não derrotado. sabia mais o que fazer. No sabía lo que hacer E más. ali chega o Senhor Jesus na beira da praia, Y llega Jesús en la orilla del mar com uma multidão de con pessoas, una multitud de para personas começar um culto de milagres. para empezar un culto de milagros. E Pedro está de cabeça baixa lavando as redes. Pedro está de cabeza baja lavando las E o redes Senhor Jesus se vê com um problema. y el Señor Jesús está delante de un A problema. multidão começa a o comprimir. La multitud empieza a apretar a E Jesús. ele não tinha esse microfone que nós temos. Y Jesús no tenía este micrófono que yo tengo. Então ele tinha que manter uma distância da primeira fileira, Él tenía que se alejar de la gente, de la multitud, para as pessoas do fundo também ouvirem. a para que la palavra. gente del fondo pudiera escuchar la predicación. Então ele olha para Pedro Entonces él mira a Pedro e pede o seu barco emprestado. y pide la barca de Pedro prestada E ele fica ali na beira da praia, no raso, y se queda en la orilla del mar, ali pregando a palavra predicando la para palabra aquela multidão. para la multitud en la E arena. Pedro estava do lado do Senhor, Y Pedro estaba al lado de Dios. mas ele estava de cabeça baixa Pedro lavando as estaba de redes. cabeza baja lavando las O redes. Senhor Jesus estava pregando a palavra. El Señor Jesús predicando la O palabra, próprio Deus falando. el propio Dios hablando, Mas Pedro estava tão angustiado. pero Pedro estaba tan angustiado. Deus estava do lado dele falando. Dios estaba hablando a su lado, Mas ele estava de cabeça baixa, pero que Pedro estaba de cabeza Lavando as baja, suas redes. lavando las redes, lamentando a derrota. lamentando la derrota. Ouça o que eu vou te dizer. Escuche lo que yo estoy A predicando. palavra estava sendo ministrada. La palabra estaba siendo Ela predicada. entrava nos ouvidos de Pedro, Él entraba en los oídos de mas Pedro, não descia ao coração, pero que no bajaba al corazón, porque ele estava de cabeça baixa lavando a porque redes, estaba de cabeza baja lavando las apenas redes. lamentando a derrota. Estaba lamentando su Estava derrota. ouvindo a palavra, Estaba escuchando la mas palabra, só pensando nos seus problemas. pero que pensando en sus problemas. Há muitas pessoas dentro da igreja, Hay muchos cristianos aquí dentro eles não deixam de vir à igreja, que no dejan de venir a la não iglesia, deixam de servir a Deus, no dejan de servir a não Dios, perde a salvação, no pierde la salvación, mas ele vem tão carregado para a igreja, pero que viene tan cargado para la iglesia pensando nos seus problemas, por sus problemas, que a palavra está sendo que la ministrada. palabra está siendo O predicada. pastor está dizendo que Deus vai fazer El milagres. pastor está confirmando, afirmando que Dios vai a hacer A milagros. pessoa está ouvindo a palavra, La persona escuchando la mas ela palabra, está de cabeça pero baixa, que está lavando de as redes cabeza baja, lavando las dentro redes, da casa do Senhor. dentro de la casa de Dios.
E num determinado momento da pregação, Y en un determinado momento de la o predicación, Senhor Jesus percebe el Señor Jesús percibe que a mensagem não estava fazendo efeito na vida de Pedro. que el mensaje no hacía efecto en la vida de Pedro. Talvez o Senhor estava falando de curas. Talvez Jesús estaba predicando sobre curas Pedro não estava doente. y Pedro no estaba Ele enfermo. precisava de um milagre financeiro. Ele necesitaba de una palabra económica, Um milagre da salvação. un milagro de la E um salvación milagre financeiro. y un milagro económico. Então eu imagino o Senhor Jesus talvez mudando um pouco o foco da Yo mensagem. imagino Jesús cambiando el foco de la E mensaje dizendo mais ou menos assim: y hablando así: eu sou o Deus do ouro e da prata. yo soy el Dios del oro y Eu de la sou o Deus plata. que prospera os meus servos. Yo soy el Dios que prospera mis A siervos. Bíblia diz em Salmos 35, La Biblia dice 27 en Salmos 35:7 que o Senhor ama que el Señor a ama prosperidade dos seus servos. la prosperidad de sus siervos. Deus ama o teu sucesso. Dios ama su suceso, Deus su ama a tua éxito. prosperidade. Dios ama su prosperidad. Ele quer fazer um milagre aqui Y hoje. Él quiere hacer un milagro aquí Quem hoy. crê, levanta a mão e dá ¿Cuántos glória. creen? Levanta la mano. E ali o Senhor Jesus pregando Y allí el Señor Jesús predica, e falando sobre a prosperidade. hablando sobre prosperidad. A palavra de Deus entra no coração de La Pedro. palabra de Dios entra en el corazón E quando a de palavra Pedro. de Deus entra no coração de Pedro, Y cuando la palabra de Dios entra en el corazón de Pedro Pedro, larga as redes no chão, Pedro deja las redes al suelo, esquece os problemas, se olvida del problema, levanta a cabeça, levanta la cabeza começa a olhar para o y Senhor empieza Jesus. a mirar al Señor E Jesús começa a alimentar a palavra de y se Deus. alimenta de la palabra de Ele Dios. não era salvo, Aún no era salvo, ainda era um miserável, era miserable, mas já estava alimentando da palavra de Deus. pero que aún se alimentaba de la palabra E de quando Dios. você começa a alimentar da Y palavra cuando de Deus, usted empieza a se alimentar de la palabra as de coisas Dios, começam a mudar na las sua vida. cosas empiezan a cambiar en su vida Pelo poder do Espírito por el Santo. poder del Espíritu Santo. Di gloria a Dios, di gloria a Dios. E no momento daquela mensagem, En el momento de la mensaje, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra la de Biblia Deus. dice que la fe viene por oír la palabra No de Dios. momento da pregação, Y en el momento de la o predicación, Senhor salva a alma de Pedro. el Señor salva el alma de Pedro Pedro. entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Pedro se entrega al Señor E Jesús ele se torna um cristão naquele y momento. se torna un cristiano en el momento. Mas ele ainda tinha um problema financeiro. Pero que aún tenía el problema económico. Ele já tinha sido salvo, Ele já tenía sido salvo, já tinha sua salvação garantida, tenía la salvación já garantizada, poderia ser um membro na igreja, ya podría ser un miembro de la iglesia, poderia ser um obreiro na igreja, podría ser un obrero en la mas iglesia, ainda tinha um problema pero financeiro. que aún tenía un problema, su problema Não tinha económico. recebido o milagre. No tenía recibido el Há milagro. muitas pessoas que estão na igreja, Hay muchas personas que están en las já iglesias, são salvos, que son salvos, já são obreiros, son são obreros, homens e mulheres de Deus, son hombres y mujeres de Dios, mas ainda não recebeu o seu pero milagre. que aún no ha recibido su milagro, Mas chegou a hora e é hoje. pero que ha llegado la hora y es hoy. E aquele homem então, Y aquel hombre entonces acabado de aceitar Jesus, acabó de aceptar a Cristo. agora sim chegou a hora da prosperidade. Y ahora sí, llegó la hora de la prosperidad. Primeiro Deus trata da alma. Primero Dios trata el alma. Primeiro Deus queria salvar, Primero Dios para salva, depois fazer um milagre para financeiro, después hacer un milagro para na sua depois vida, curar, para después sanar, para depois libertar, para después para liberar, depois abençoar em todas as para áreas. después bendecir en todas las áreas. E quando aquele homem salvo Y cuando el hombre es salvo, termina a mensagem, o culto ali, cuando el culto termina, o Senhor Jesus olha para ele e diz: el Señor Jesús mira a Pedro y dice: vai para as águas profundas e lança as suas redes. entra mar adentro y echa las sus redes. Eu quero te explicar algo. Yo quiero explicar algo a la Ele iglesia. estava na beira da praia, Pedro estaba en la orilla del mar, ele estava em águas rasas. estaba en aguas rasas. Em águas rasas ele já era crente. En la orilla ya era Em cristiano. águas rasas já era salvo. En la orilla ya era salvo. Em águas rasas já era um homem de Deus. En la orilla ya era un hombre de Dios. Em águas rasas já poderia ser obreiro na En igreja. la orilla ya era un obrero en la Mas iglesia. em águas rasas ele não ia receber o milagre. Pero que en aguas, en la orilla no iba a recibir su Porque tem milagro. milagre que Deus só faz em águas profundas. Porque hay milagros que Dios solamente genera en aguas profundas. Pedro entendeu Y Pedro entiende
orilla. Ele tinha que sair das águas Ele rasas tenía que salir de la e orilla mergulhar nas águas y profundas do sumergir Senhor. en aguas profundas de Dios. Você tem que sair das águas rasas Usted tiene que salir de la orilla mergulhar nas águas y profundas. sumergir en aguas profundas Há de Dios. muitos crentes Hay muchos que cristianos são santo homem de Deus, que son santos hombres de Dios, santa mulher de Deus, santas mujeres de homem Dios, de Deus, hombres de mas Dios, não recebeu o milagre. pero que no han recibido el milagro. Não é por causa de pecado, No es por el pecado, mas é porque está em águas rasas. es porque está en la orilla. E Deus quer te levar nesta tarde Dios quiere te llevar en esta para as mañana águas profundas. para aguas profundas de E Dios. só quem recebe o que eu estou Y dizendo. solamente los que reciben lo que yo predico, levanta la mano y adore a Dios. Chegou a hora do milagre. Ha llegado la hora del milagro. Pedro com 5 minutos de crente Pedro, con 5 minutos de cristiano, de creyente, não queria conformar com a sua situação. no se conformó con su E situación. tem gente que está há 20 anos na igreja Hay personas que están 20 años en la iglesia e está conformado com a y se situação. conforman con la situación. A Bíblia diz: não conformeis. La Biblia dice, no vos conforméis. Deus tem milagres aqui hoje. Dios tiene milagro para tu E vida. o Senhor Jesus, quando dá ordem, Y el Señor Jesús, cuando da la orden, Pedro responde à ordem do Senhor, Pedro obedece el orden del Señor. demonstrando que crê no milagre. Pedro demonstra que cree en su E milagro. era um crente de Y milagre. era un cristiano de milagro. Ele fala: Senhor, eu pesquei a noite Ele inteira diz, Senhor, eu pesquei toda a e noite não peguei e nada, não corri nenhum peixe, mas sobre a tua palavra pero que bajo a tu palavra eu lançarei as redes. yo echarei la red. Escute o que eu vou te dizer. Escucha lo que voy a predicar. Era como se Pedro estivesse dizendo assim: Era como si Pedro estuviera hablando así. Senhor, eu sou o melhor pescador, Señor, yo soy el mejor pescador. tenho os melhores equipamentos, Yo tengo los mejores equipos. conheço essas águas como a palma das Yo minhas mãos. conozco esta agua, las aguas como nadie. Eu pesquei a noite inteira, Yo he pescado toda la noche. fui nos melhores lugares, Yo fui en los mejores lugares usei en el os agua. melhores equipamentos, Yo usé los mejores equipos. usei o meu conhecimento Mi conocimiento e yo não usé. peguei nada Y yo no corrí e nada. não resolveu nada. Y yo no solucioné nada. Mas eu entendi Pero que yo entendí quando o Senhor estava pregando que cuando el Señor Jesús estaba que predicando, aquilo que eu não sei, lo que yo no o sé, Senhor sabe todas el as Señor coisas. sabe de todas Que las aquilo cosas. que eu não posso, Lo que yo no puedo, Deus pode todas Él as coisas. puede todas las cosas. Eu vou lançar as redes. Entonces yo voy a echar la red. Não é porque eu sou um bom pescador. No porque yo soy bueno. Não é porque eu tenho um bom equipamento. No por mi buen equipo. Não é por causa do meu conhecimento. No por mi Mas conocimiento. eu vou lançar as redes. Pero que yo voy a echar la red. Pela tua palavra. Por tu palabra. Pela tua palavra. Y es por tu palabra que yo reciba el milagro. Nessa tarde. En esta Você mañana vai receber o milagre. usted irá a recibir el milagro. Não é pelo que o médico diz. No es por lo que el médico Não habla. é pelo que o homem diz. No es porque el hombre Mas habla. é pela palavra de Es Deus. por la O palabra. milagre vai Es por la A palabra. palavra de Deus na sua vida. E só quem crê levanta. Y solamente los que creen levantan la mano. E Pedro foi para as águas profundas, Y Pedro fue a las aguas profundas, já tendo a certeza da vitória. teniendo la certeza de la E ele victoria. lança as redes. Y echa la red. E quando ele vai puxar aquelas redes, Y cuando puxa la red trava. impide de salir. E Pedro tinha certeza Y Pedro tenía la que certeza ali era o seu milagre. que allí estaba su E o milagro. milagre foi tão grande Y el milagro fue tan grande que Pedro teve que chamar os barcos vizinhos que Pedro tuvo que llamar a los amigos para ajudar ele a pegar a coisa. para ayudar a coger los peces de su barca. Abranger os barcos vizinhos. Y cogió todas las barcas Eu que quero te estaban. dizer algo nessa manhã. Yo quiero hablarte algo en esta mañana. Deus vai fazer algo tão grande aqui hoje. Lo que Dios irá hacer en su vida aquí E hoy vai abranger as pessoas em volta de você. es tan grande que va a abarcar todos los que están en E volta vai tuyo. marcar todos que estão perto. Irá a marcar todo lo que está cerca de ti. A bênção na sua vida. La bendición en su vida Vai abranger a sua va família. a abarcar su Vai familia, abranger a sua va a casa. abarcar su casa Em nome de Jesus. en el nombre del Señor. E aquelas pessoas ajudam a Pedro Y las personas ayudan a Pedro a levar os peixes para a terra. a llevar los peces a la tierra. Quando chega lá, Y cuando llega allá, Pedro, que já era salvo,
Pedro Pedro, que já era salvo, agora era um homem próspero. agora é um homem Ele próspero. não recebeu só a salvação. Não ha recebido solamente la Salvação é salvación. o principal milagre, La salvación es el principal milagre, mas não é o único. pero que no es el único. Deus quer salvar hoje, Dios quer te salvar hoy mas tem muitas outras coisas para y fazer. quer te prosperar. E para aquele esse homem E aquele que homem tinha recebido a salvação, que tinha recebido a que salvação, tinha recebido a prosperidade, que tinha recebido a prosperidade, recebeu naquela manhã ha recebido na manhã um ministério poderoso dado por Deus. um ministério muito O poderoso. Senhor olha para ele e diz: O Senhor mira ele e diz: de agora em diante de agora adelante você será pescador de almas. você será pescador de E alma. Pedro virou um homem de Deus, E Pedro virou um homem de com Deus, grande ministério com na grande terra. ministério na terra. Deus quer fazer milagres na sua vida. Deus quer fazer milagres em sua E vida quer levantar homens e mulheres de e Deus. quer levantar homens e mulheres de Grande Deus ministério na sua com vida. grande ministério em Eu Espanha. quero profetizar na sua Eu vida quero profetizar em sua vida. Levanta sua mão. que Deus vai te usar poderosamente, Deus irá te usar poderosamente. te usar em milagres, Vai te usar em te milagres. usar para curar os enfermos, Vai te usar para sanar os para enfermos. pregar a palavra, Vai te usar para predicar a a sua palavra. vida espiritual, Sua vida a espiritual. sua vida ministerial. Sua vida ministerial. Nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. E só quem crê E aplaude. solamente os que creem da glória. Aplauda o Senhor. De glória a Deus. Em nome de Jesus. En el nombre del Señor. Fica de pé toda a igreja. Se queda de pie toda a igreja. Em nome de Jesus.